Um dos meus capítulos favoritos de Uzaki é o capítulo 76, em que a Hana conhece a Haruko, a mãe do Sakurai, e a Uzaki simplesmente tremeu na base. Já nesse capítulo 118, a Hana conhece o Shirou, o pai do Sakurai. E esse capítulo também é o último do ano. Eu sou o Victor e nesse vídeo vou trazer um resumo do capítulo 118 de Uzaki. O capítulo começa com o Sakurai ligando para seus pais, falando que vai apresentar para eles a sua noiva. E os pais dele ficam impressionados por ele se casar com sua primeira namorada, mas já esperavam isso dele. Então os pais do Sakurai falam que ele pode ir a qualquer momento que ele estará em casa. Ele respira fundo e fala para Uzaki que não queria que chegasse esse momento. E a Hana, meio confusa, pergunta o que ele quer dizer com isso. Quando eles estão indo para lá, a Hana fala que é a primeira vez que ela vai na casa dos pais do namorado dela, e pede para ele não dizer nada que deixe ela desconfortável. Caramba, vindo da Uzaki isso foi empático demais. Se bem que eu acho que ela tá com medo da Haruko, porque no capítulo 76, por causa de uma gracinha dela, a mãe do Sakurai colocou ele pra mimir e ela ficou tremendo de medo. A Hana pergunta por que o Sakurai não queria apresentar os pais dele para ela. Mano, a Hana ficou linda demais com essa roupa. Então eles começam a ver a casa dos pais do Sakurai de longe. E a Hana fala que é uma casa muito grande, e pergunta se a família dele é rica. O Shinichi responde que não sabe, mas acha que eles devem ter muito dinheiro. A Uzaki pergunta de novo se ele não queria apresentar os pais dele para ela, por causa da Haruko pegar no pé dos dois. O Sakurai fala que a mãe dele não é o problema, e sim o pai dele, que em poucas palavras, o pai dele é uma pessoa nojenta. Não é uma pessoa má, mas é uma pessoa nojenta. E a Hana olhando pra ele fala que dá pra ver que é nojento. O Shinichi fala que o pai dele sempre gostou de zoar ele, e a Uzaki fica com brilho nos olhos. Como diz a Yanagi, olha a capetinha aí. Ele fala que quando ele olha pro chefe ou pro Fujo, pensa, eles são adultos de verdade, e se sente bem perto deles. A Hana fala que o pai dela não é tão adulto assim. Então os dois chegam até a casa dos pais do Sakurai, e ele fala que se ela se sentir desconfortável, pra contar que eles vão embora na hora. Aí corta pra Hana e o Shirou rachando o bico. Foi o encontro mais inesperado? Foi, mas não foi tão paia como o do Kiri e do Sakurai no capítulo 109. O Shinichi olhando pra eles fica impressionado, e começa a pensar que ela e seu pai estão se dando muito melhor do que ele imaginava, e que o Shirou não está sendo o nojento de sempre. Mas qualquer coisa o Shinichi dá um soco na cara do pai dele e volta pra casa. Bom, o Shirou fala que ficou surpreso pelo Shinichi trazer a namorada com quem ele vai se casar, e que a Hana é uma garota muito bonita, isso é verdade. A Uzaki fica toda felizinha, e a Haruko pergunta sobre o que ele está falando. Então o Shinichi fala que ficou feliz pelo pai dele ter gostado dela. Só pela expressão, o Sakurai deve ter dito isso com desgosto. O Shirou começa a zoar ele, e pergunta se o Sakurai não gostou da rapidez que a Uzaki e ele se deram bem. E a Uzaki fala, você está com ciúme, senpai? E o Shirou continua, Hana, por que você não deixa esse cara e se casa comigo? Fica bravo não, é só uma brincadeira, Shinichi. Pela carinha do Sakurai dá pra ver a brincadeira. Bom, a Haruko pede desculpa para Hana pelo marido dela ter feito essas piadas de mau gosto, e se ela quiser pode bater nele sem dó. A Hana fala que não é preciso, enquanto isso a Nodoka está estrangulando o ursinho de pelúcia, isso foi muito fofo. A mãe do Sakurai pede desculpa por ter deixado a Uzaki nervosa da última vez que se encontraram, mas que ali a Hana pode ser ela mesma. E a Hana concorda com ela, e diz que é difícil ser uma pessoa que ela não é. O Shirou fala que ela não precisa se conter, que ali não é uma casa muito importante. E o Shinichi fala que não era pro chefe da família falar isso. O pai do Sakurai fala que estava nervoso por ser a primeira vez que o Sakurai traz uma namorada para casa. A Haruko diz que é bom não ter medo de falar, e a comunicação é importante para conviver em sociedade, porque muitas pessoas não conseguem se comunicar, mesmo depois de adultos. A Hana fala que ela era tímida, e depois ficou assim, do jeito que ela é. Caramba, a Hana era tímida, esqueci desse detalhe. E o Shinichi lembra de como a Uzaki era. Até ele se esqueceu que a Uzaki era tímida. Ela diz que depois do ensino médio, eles se encontraram na faculdade, e o senpai esqueceu dela. E o Shirou solta um quê? E o Sakurai fala que como ela cortou o cabelo, ele não lembrava dela. Pô, Sakurai, aí fica difícil de defender. Então a Hana fala que ficou irritada por ele esquecer dela só por causa do cabelo. E quando se encontraram, ela pensou em não andar com ele. É por isso que no início do anime, ela só observa ele. E o Shinichi pergunta se isso é culpa dele. E a Hana fala que sim. E o Shirou fala que o filho dele é terrível. A Haruko fala que está desapontada com o filho dela. E a Nodoka fala... Concordo com a Nodoka. Bom, a Uzaki diz que se inspirou no pai dela, já que ele é da região de Kansai, e gosta de falar bastante. Por isso que ele gostou dessa nova personalidade dela. E o Shirou fala, ia lá gente de Kansai. Se algum morador de Kansai estivesse me assistindo, desculpa aí. A Hana continua falando que ama provocar o senpai, e que ele sabe lidar com as provocações dela. E como os dois trabalham meio período na cafeteria, a mudança de personalidade foi muito bom para ela, porque ela consegue interagir com os clientes. E então ela agradece ao senpai dizendo, obrigada, Shinichi-kun. Quando o
Shirou escuta a Ozaki chamando o filho dele pelo primeiro nome, ele começa a zoar falando Shinichi-kun. E o Sakurai fala, o pai chato do cara. Bom, o pai do Sakurai pergunta sobre o pai da Ozaki. Se ele é de Kansai, ele deve ser uma pessoa muito animada e engraçada, e que conta várias piadas. A Hana diz que sim, que o pai dela é animado em todo lugar. Então a Hana demonstra como o pai dela fala, o que é isso com isso? E o pai do Sakurai imita ela. Aí os dois começam a se entrosar, e a Haruko fala que ele tá parecendo um programa de comédia, e que o personagem sério bate no personagem burro. Só que acidentalmente, o Shirou toca no peitinho da Ozaki com o leque e, mano, nem o desespero da Tsuki, nem o desespero da Ami e nem o desespero do Kiri juntos demonstra o desespero que o Shirou ficou. Aí ele começa a falar que foi um acidente, que não fez de propósito e a Hana diz que tá tudo bem, que só pegou de raspão. Aí tá ligado aquela cena de Spy Family em que o Lloyd quer bater no bigodudo? Aqui foi tipo isso, só que o Sakurai dá um socão na cara do pai dele. E o capítulo termina com o Sakurai batendo no pai dele, com a Haruko falando como o Shirou tocou nela, ele tem que ser punido. E fala pra Hana que isso é normal, na casa dela. E a Ozaki fica impressionada com o senpai irritado de verdade. Nessa hora, a Ozaki sentiu o verdadeiro terror. Mano, esse foi o melhor encontro nessa história. Deu pra perceber que a Hana e o Shirou têm algo em comum. Os dois gostam de zoar bastante o Sakurai. E também esse foi o último capítulo desse ano. Mas ano que vem vai ter mais capítulo de Ozaki. E eu também queria agradecer a vocês pelos 400 inscritos no meu canal. Sério, muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Feliz Natal atrasado. Um feliz ano novo. Deixa aí seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. E falou!